de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o novo host do podcast A História do Dia, o jornalista Pedro Benevides. Bom dia. Bom dia, bem regressado. Bom dia. É verdade. O que é que dizias há pouco, Paulo? Vamos fritar o homem? Não, é para esta malta saber o que é que os políticos passam, não é? Fritem. É depois a seguir as pessoas não ouvem o podcast porque acham que eu sou incapaz, não mas tenho é experiência bom. política e depois é o que é. Pedro, sabes como é que isto funciona? Sei. Perguntas. Infelizmente ouvi, Boa. infelizmente disse que sim a isto e agora... E foste ver no que estou. estavas a meter. Isto está a ser filmado ou não? Está. Tu estás a ser filmado. Nós não. Vocês não? Nós- Então, pronto. Nós temos de fazer caretas, tu não. Podemos fazer Suavemente caretas façam e- sinais com os olhos, com os Certo. dedos, só para eu não errar, para as pessoas não sentirem que eu sou burro. Olha, a primeira é tão fácil. Só que não. Já estou a sentir pressão agora. Estreaste hoje como host da História do Dia da Rádio Observador. A pergunta podia ser quando é que o primeiro episódio foi para o ar, mas não é essa. Já agora foi para o ar no dia 15 de fevereiro, sabias? Sabia perfeitamente. Olha, sério? Eu desde que estás a a ser história do filmado. dia estreou, isto é daquelas coisas que parece de propósito. Eu desde que a história do dia estreou, eu tenho um registro pessoal do dia que começou, quanto é que dura cada episódio. O que é que sentiste? Tu podes-me perguntar As quando emissões. Sim, tu podes-me perguntar tudo. As eleições legislativas, quanto é que durou o episódio do dia Pois. seguinte? Eu sei tudo. Ao segundo. Bem, então também vais saber esta. Ainda bem. Vais Sim, saber esta. diz lá, então. O que queremos saber foi qual foi o tema desse primeiro episódio. O primeiro episódio, então, foi um tema que ainda por cima estava muito na atualidade. Na altura, este é o momento em que eu estou à espera dos vossos sinais com os olhos ou com as mãos, ninguém está a fazer. Sabes por tua conta. O João já te disse tudo. A 15 novo- de fevereiro de 2022 é só pensar. Então, pensa lá. Claro, então 15 de fevereiro de 15 de fevereiro. O que é 2022. que aconteceu logo assim? Pouco depois. Uns dias depois. O tema foi Podes obviamente pedir a ajuda. Covid. Eu estava aqui a brincar. Queres pedir Foi ajuda? a Covid. É melhor. O que é que aconteceu melhor, logo Pedro. depois em fevereiro? Se Não me engano, era ajuda. 24 de fevereiro, não foi? Eu quero Foi ajuda. 24? Foi 24 ainda de não tinha fevereiro. começado a fazer perguntas, já eu estava a pedir ajuda. Então vamos lá. Foi um ciberataque na empresa e na Vodafone. Sim, tratei esse assunto. Fim da situação da calamidade que vigorava em todo o país, como falavas, devido à pandemia, o país passou depois a situação de alerta, ou a crise na relação entre Rússia e Ucrânia, que poderia desencadear uma foi guerra. a crise na Ucrânia. Muito bem. Mesmo. Estás a Dois ver? pontinhos, já Sabia, bem. Não, eu sabia, claro que eu sabia. Teve a duração Eu este sabia. episódio de quanto tempo? Esse episódio teve uma duração de 17 minutos e 36 segundos. Exatamente. Só Olha, para podia não ter sido pensarem essa. que- Vão lá agora verificar. Espera aí, agora são Sim. aplausos. Obrigado. Espetacular. Bem, o que é certo é que O de truque facto... é dizer isto com ar credível. Credível, sempre, Pronto. sim. O facto é que o mundo está assustador. Num só dia cruzamos com centenas de temas relevantes. Como é que se faz a seleção daquele que tu achas que vai suscitar maior interesse nos nossos ouvintes? Bom, eu ainda não tenho digamos, uma rotina, não é? Porque foi hoje o primeiro episódio para o ar. O que é que posso dizer-te como é que foi ontem? Logo de manhã começo a olhar para aquilo que se está a passar, normalmente, e porque é inevitável, nós vimos com as referências do dia anterior, e depois vou tentando perceber por onde é que a história está a caminhar, ou por onde é que as coisas estão a caminhar. Às vezes há histórias que pareceram importantes no dia anterior e que, de certa forma, morrem como uma onda que parece grande e que depois acaba por não é? desvanecer quando chega à areia, e depois há outras às quais não demos grande importância e que de repente pareceram ganhar uma dimensão maior do que aquilo que nós estávamos à espera. E eu acho que ontem foi um bocadinho isso. Nós sabíamos que a Venezuela, ou digamos as sequelas daquilo que se tinha passado na Venezuela, iriam ser mais ou menos a história que iria contar para o dia de hoje de manhã, mas se eu pusesse o meu dinheiro eu não diria que era a Groenlândia, mas efetivamente a história da Groenlândia, as reações que foram acontecendo ao longo do dia e também o interesse, penso eu, dos leitores e dos ouvintes relativamente a essa matéria, fez com que a partir de determinada altura se tornasse óbvio que tínhamos de olhar um bocadinho para a Groenlândia e tentar perceber porque é que o Trump está a insistir tanto ali numa zona que é ainda por cima de um aliado, quer dizer, não causa estranheza como é que há aqui esta hostilidade perante um aliado histórico, mesmo estando nós a falar de uma personalidade como Donald Trump. Claro. E já sabes do que se vai falar amanhã?
Neste momento não te vou dizer já. Ainda é cedo, Eu posso porque lá responder está, a perguntas porque a sobre- onda pode, não é? Exatamente, Ainda eu são não faço 9h40, previsões. não é? O mar ainda se está a fazer. As pessoas Claro. têm de confiar no seu host, como tu dizes, que é uma pessoa que vai responder àquilo que se passou, não vai fazer previsões, porque nós não estamos no domínio da astrologia. Isto é Olha, muito mas, sério. mas agora, em homenagem ao host, e agora ele merece mesmo um elogio, porque Pedro Benevides, disseste que o primeiro programa tinha uma duração de 17 minutos e 32 segundos. Sim. Na verdade, confirmação da nossa produtora Maria Nunes, o programa teve 17 minutos e 34 segundos. Eu disse Estás por 36, eu dois. acho Tu que disse disseste 36. 32. Falhaste por O que é dois, que de qualquer seja, maneira. falhaste por dois. O que é? Pronto, Por 2 segundos. mas olha, eu o vou que dizer, mostra a eu tua sou perícia. perfeccionista e mas no agora teu- estou irritado comigo próprio. Mas no teu telemóvel, tanto o tema, é os tempos dos tempo que episódios aparece é que no teu eu- telemóvel é aquele que tu disseste. É não é? exatamente. É isso, é isso. Sem aquele anunciozinho Sim, antes. sim, sim. percebes? Foi os 2 Foi segundos. isso. Sim. Portanto, eu vou melhorar da Vamos próxima vez. continuar então aqui a ver o teu nível de perícia, Pedro God. Benevides. Qual é o... A Maria está do outro lado do vidro. Maria, estou a contar contigo. A Maria não te está. Estou a contar Maria contigo. Nunes, Pedro Benevides diz que está a Este contar pessoal contigo. aqui no estúdio não me É a está a nossa ajudar. Eu produtora. vou contar contigo, ok? Uma das nossas produtoras. Mão aberta significa sim, mão fechada significa não, mais para a esquerda quer dizer que baixa o número. para a direita. Esta agora é mesmo fácil. Queremos saber qual é o podcast do Observador mais ouvido, e isto de acordo com os dados mais recentes, que são de novembro, não é? Ainda não é os de dezembro. Qual é o podcast do Observador mais ouvido? Eu se calhar vou dizer aqui um disparate, mas eu iria dizer que é a própria história do dia. Não andas longe. Queres ajuda? Não andas longe. Queres Queres ajuda? ajuda, não queres, Pedro? Espera. Queres Quero ajuda? Quero Queres. ajuda. A história do dia, o contracorrente ou e o resto é história? E para a Carla também dificultaste isto Também, agora também. com o resto da Contracorrente, história. eu acho que é o contracorrente. É, fez. Tu sabes, tu no fundo sabes. Sabias. Eu espero que a direção tenha imposto que daqui a uma semana é a história do dia já liderada. A história do dia Não, é, não, na é o meu verdade... objetivo. O meu é- objetivo é ser um podcast mais ouvido da Europa. Da Foi o meu Europa. compromisso. Daqui a uma semana. Sim, Para depois de já- fazer uma versão E internacional. quiçá de Portugal. Exatamente. Para já, a história New do York dia Times, é o vocês não sabem segundo o que é mais que vem aí. ouvido. É o segundo mais ouvido do Observador, a história do dia. Pronto, é isso. Portanto, é para a semana que vai passar a ser primeiro. Não sei se é para a semana, mas é claramente o meu objetivo. Pretendes... O José Manuel Fernandes se estou aqui ponha a a abrir pau, uma que guerra se com ponha a ele pau. diretamente. Ele pode trazer os cães, pode trazer o que ele quiser. Olha, mas pretendes trazer alterações à história do dia? Alterações eu não diria, eu gosto muito do formato. Eu gosto de tudo no formato. Gosto até da estética da história do dia. A forma como a introdução é feita com uma voz mais limpa e com uma sonoridade que te inquieta, mas ao mesmo tempo tranquiliza, que te dá aquele ar de que vamos pensar, vamos ter aqui uns minutos para refletir um bocadinho sobre isto que se passou, sabendo que aquilo que se passou é suficientemente importante, e isso causa-nos sempre alguma ansiedade, para estarmos a tratá-lo naquele dia. Depois temos a conversa, e aí eu acho que efetivamente vou deixar ali um bocadinho mais a minha marca. Acho que ainda não o comecei a fazer porque ainda estou a sentar-me na cadeira, ainda Claro. estou a ajustar-me. Mas acho que sim, acho que as próprias introduções e os finais eu vou fazer um bocadinho aquilo que eu costumo fazer, não é? Que é falar com as mãos, é estar menos preso, se calhar, a um guião e mais a conversar com quem me estiver a ouvir, que é isso que eu acho que posso fazer e que trazer de marca. Essencialmente é isso. Depois, o resto, o interesse da conversa, a preparação que é preciso para cada episódio, isso aí eu acho que já vinha atrás, tenho a certeza, e tenho de honrar apenas esse legado. E a estrutura em si, que se mantém de alguma Sim, maneira, essa claro. estrutura é que existia e funcionava, e portanto eu vou obviamente respeitar. E os convidados Posso fazer, também podem talvez, fazer a diferença. Os convidados podem fazer a diferença. O que é difícil, ainda há bocadinho estava a falar disso ali fora. O que é difícil às vezes é tu encontrares convidados todos os dias que tenham disponibilidade, por exemplo, para estar em estúdio, que é uma coisa que é muito melhor. Eu tenho a certeza para Olhos quem nos está a olhos, não é? ouvir, E a qualidade. a conversa é melhor e a qualidade do som é melhor, e portanto a experiência para quem está a ouvir é muito melhor. Agora, tentarmos surpreender com os convidados, encontrar convidados, não diria fora da caixa, mas que sejam um encaixe perfeito para aquilo que nós estamos a falar. Acho que isso vai fazer muita diferença. Termos pessoas que também funcionem, porque há pessoas que são ótimas do ponto de vista, digamos, académico, ou que são bons pensadores, mas depois, quando estão a explicar uma história numa conversa, se calhar não funcionam tanto, e portanto isso também vamos ter isso em conta. Sempre com o constrangimento do tempo, que isso tudo é decidido em quê? Em 3, 4 horas. Não me digas nada sobre Decidir isso. o tema, Eu vou-te explicar. tentar ir a procurar um convidado e ver a disponibilidade dele para vir a
estúdio. Eu em pouco tempo. ontem estávamos ali à procura para fechar um convidado e depois, precisamente por esta questão da disponibilidade, eu vi as horas a passar e eu estava numa angústia enorme, porque eu ia começar, não é? E de repente eu disse, mas eu nem sequer sei que convidado é que vou ter. E, portanto, o convidado depois termina a conversa que nós vamos estabelecer com quem estiver ali à nossa frente. E depois tinha o outro lado do tempo, que é a própria conversa. Eu sabia a duração do podcast, sabia mais ou menos a duração de como é que a conversa deveria decorrer, e eu fiz sensivelmente o dobro. O que significa que tive que editar. Portanto, são aquelas pequenas aprendizagens do estagiário que está a começar. 3 vezes mais tempo a editar do que a gravar. Sim. Claro. Muito bem, vamos então, Pedro Benevides, para a terceira pergunta. Vamos sair do mundo dos podcasts. Eu vou começar a falar mais, que é para vos ocupar o tempo todo e se vocês não têm tempo de fazer perguntas. Perguntas não, mas nós conseguimos fazer. Nós conseguimos sempre. Esta é muito todos simples. os políticos. Esta é muito simples. Saímos do mundo dos podcasts, da Nunca rádio. digam, esta é muito simples, porque todas as que vocês fizeram disseram sempre que era muito simples e eu até agora não consegui responder a nenhuma sem ajuda. Então vamos ver, vá. Em que ano foi fundado o Diário de Notícias? Pá, o ano é muito. É do teu tempo. Esta malta O Diário de muito Notícias exigente. é do meu tempo. Estás-me a dizer isso? Não estou a Marias? brincar, estou a ser irónica. Acho Agora já difícil estava aqui esta. Vamos continuando a falar. Que eu Olha ele a pegar. Não, Telemóvel. não és Olha, o o Diário primeiro. de Não és o Notícias foi primeiro. fundado, eu diria... Não queres a década, pelo menos, ou Bruno? Reduzir aqui o crivo O para a Diário de década. Notícias é um jornal que tem seguramente mais de 100 e... cento e muitos anos. Portanto, Para aí, verdade. 100 e tal. cento e tal anos, seguramente. 100 e tal Eu anos, diria- está corretíssimo. Eu diria que até foi fundado antes de 1900. Foi? É isso? Foi. Temos Foi que antes considerar de certo. 1900 Antes de 1900. Isto é só para manter o Está- sei a resposta. Atenção, E foi- eu e estou foi só a depois de- manter. e foi depois de 1850. Sim, foi depois de 1850, naturalmente. Não há ninguém que te manda uma Eh, mensagenzinha com a data? Não, não O sei. Pedro está Aliás, a nem segurar sei. no telemóvel. Está a consultar o Eu telemóvel. tenho que Eu tirar os dois diria- telemóveis. Qual é a década? Vá, arrisca. Olha, eu diria Atira aí assim. por volta de 1864. Ei, bem, incrível. Certíssimo. Incrível. Sem ajuda, E sem repararam ajuda. nisso? Seria sem ajuda, É sem incrível. telemóvel nem nada, é É impressionante. impressionante. Não, eu sei muitas coisas que as pessoas não. Por isso é que fui escolhido para a história do dia. Qualquer que seja o tema, eu tenho informação. Claro. Na Mas hora. é muito importante Não há- saber pesquisar a informação. Não, Ou isso seja, Tens a informação também- na ponta dos dedos. Eu não Não, o a fiz, por acaso mensagem- podia ter feito, não o Podias, fiz agora. claro. A mensagem mas, era a lista de compras. Sim, porque eu faço multitasking. Claro, isso. Aliás, como qualquer homem, tenho essa capacidade de estar aqui concentrado e a pensar no E a que fazer fazer outras coisas. Não te esqueças de Exatamente. arroz e pão. Claro. Na tua apresentação enquanto editor de política do Observador, dizias que o teu sonho inicial era Sim. trabalhar nos jornais. Sim. Como é que olhas para a transformação que existiu naquilo que se diz, o modelo de negócio, e como é que olhas também para o futuro dos jornais? Têm futuro os jornais em papel? Eu tenho dúvidas de que os jornais em papel tenham um futuro, mas isso não tem mal nenhum, porque acho que mesmo jornais históricos como o Diário de Notícias foram fazendo a sua conversão para aquilo que são as plataformas que as pessoas consomem. Portanto, não faz sentido tu teres um negócio qualquer que ele seja onde os consumidores não estejam. Portanto, tens que te adaptar e, no caso dos jornais, essa adaptação, pelo menos do ponto de vista da plataforma em como é consumida, é mais ou menos fácil. Depois, se o negócio consegue responder àquilo que é o comportamento do consumidor, isso é outra questão e acho que ainda não está isso totalmente resolvido. Agora, não me parece que os jornais em papel por si só tenham um futuro. Acho que as pessoas têm cada vez menos hábito de o fazer. As pessoas hoje em dia, quer dizer, com os telefones, com todos os aparelhos que nós temos para consumir informação, ganharam outros hábitos e as gerações mais novas seguramente ganharam outros hábitos. Eu não sei se as minhas filhas alguma vez pegaram num jornal em papel e estiveram a lê-lo sentadas no sofá. Sujar as mãos e tudo. Sujar as mãos, quer dizer, portanto, eu acho que desse ponto de vista não tenho assim nenhum saudosismo sobre a matéria em si. Claro, eu também prefiro ler um jornal em papel porque parece que me concentro mais. Ainda no outro dia estava a falar com a minha mulher e estávamos a ler uma coisa que tínhamos escrito os dois e de repente ela estava a ler, eu estava a ler no computador e ela pensou, não, deixa-me cá imprimir. Foi imprimir e descobriu coisas que ainda não tinha visto ali, que tínhamos que mudar. Tem alguma graça, mas isso tem a ver um bocadinho com a nossa memória e sim, cultura, com os nossos não é? hábitos que Exatamente. ainda perduram. Mas essa crise dos jornais, do papel, significa também uma crise do jornalismo?
Eu acho que o jornalismo está em crise e acho que o jornal em papel também está em crise, mas acho que são crises diferentes. Uma é uma crise, digamos, física do meio, como se consome. Isso não tem modelo problema. de negócio, modelo evolução de negócio. tecnológica, claro. Outra coisa é o jornalismo estar em crise e isso é muito mais preocupante e isso é, para mim, muito mais inquietante. Eu acho que, apesar de tudo, há aqui sinais positivos, nomeadamente esta casa onde nós estamos, e eu não estou a dizer isto agora porque sou o host do podcast, mas porque, efetivamente, é um meio de comunicação social que soube interpretar um bocadinho os tempos em que estávamos a viver e, portanto, deu uma resposta com sinais muito positivos por parte dos consumidores. Dito isto, o jornalismo, em geral, está em crise porque nós vivemos neste tempo em que o mundo está, como dizia a Maria João, nesta incerteza e a causar-nos esta ansiedade que nos causa todos os dias quando acordamos e vemos o que é que se passou de novo e de diferente. E a descredibilização do jornalismo é uma das armas que é usada precisamente para gerar esta instabilidade. O jornalismo serve, eu acredito muito nisso, como um dos pilares essenciais de uma democracia liberal, que é aquela em que nós vivemos e que grande parte, digamos, do mundo ocidental ainda hoje vive. Destruir esse pilar, descredibilizar esse pilar é essencial para depois tu começares a destruturar tudo o que são os outros pilares desta sociedade. Claro. Desacralizar instituições, por exemplo, isso vemos o Trump a fazer isso com muita frequência. Tudo isso faz parte deste jogo em que tu destróis o sistema como ele está e destróis por dentro, corroendo esses pilares. E o jornalismo é um desses pilares essenciais e, portanto, está naturalmente a ser corrido. Isso aqui em Portugal também se nota e vemos isso com muita frequência. Claro que depois tens as inteligências artificiais, as manipulações digitais que podes fazer e, portanto, isso só dão armas a quem faz isso. E ajuda a criar ruído. Ajuda a criar ruído e depois, e também não sou inocente nesta matéria nem corporativista, eu acho que nós jornalistas também temos muita culpa no estado de coisas a que chegamos. Acho que às vezes perdemos um bocadinho a noção do que é que deve ser o nosso papel em prol daquilo que é o negócio e o retorno fácil e imediato, e isso às vezes fez com que nós próprios promovêssemos agentes que têm como missão destruir aquilo que nós próprios estamos a fazer. E, portanto, eu não olho com muito otimismo, mas acho que, apesar de tudo, ainda há aí luzes de esperança, portanto, não me dou como derrotado. Muito bem, 9 pontos, não é, Pedro? Vamos lá mais a eu quarta ter questão. falado ainda mais, é que a tua pergunta ainda por cima dava por falar aqui, vocês... Mas eu senti... Mas esta também vai dar. Senti-vos com vontade de fazer uma pergunta e pensei, deixa-me cá, e depois arrependi-me logo. Esta vai dar também. Vamos recuar ao dia 22 de novembro de 1963. Lembras-te perfeitamente? Não é? Perfeitamente. Foi um momento histórico que levou à interrupção. O Pedro já está a pegar no telemóvel. Não, estou, mas é porque estou aqui a ver a lista das a lista das compras. compras, não é? Foi um momento histórico que interrompeu a programação normal das televisões e a pergunta é: qual foi o carismático pivô da CBS que deu ao mundo a notícia da morte de Kennedy? Estás a vê-lo tirar os óculos? Virar-se para a câmara preto e branco? Pois é. A debruçar-se na secretária, a fazer uma pausa. Era aquele que dizia o good night and good luck? Não. Esse era o Edward Murrow. Era o que eu estava a lembrar. E era uma das pistas que tínhamos aqui para te estar errada, claro. E qual é que eram as outras pistas? Não é que eu já pedi ajuda, mas só para saber. As outras. Só curiosidade. Sim, Paulo, eu acho que toda a gente que está a ouvir sabe que eu sei Claro. quem é que era. É só para as Se calhar pessoas saberem desconfiam que tu quais é que não são as sabes, hipóteses, percebes? Podíamos Até falar vocês- de um Dan Rather, por exemplo. Não, o Dan Rather é mais contemporâneo. É mais novo. Ou um Tom Brokaw, por exemplo. O Tom Brokaw ainda é mais recente, portanto, Ele sabe, deixa-me cá estás a ver. ver. Ou, por Ou exemplo, Pedro Benavides. O Walter Cronkite. O por exemplo. Cronkite, foi o Walter Cronkite. Não, Mas eu sabia desde o princípio, Sem por isso ajuda, eu agora sem parecia que ajuda. estava a reagir às máquina. respostas. Claro. Muito bem. Esse foi o momento decisivo, de impressionante facto, em esta. que a televisão se assumiu como um meio de informação central. Tu já passaste pelos meios todos. Aqui a Sim, escrita, já. rádio, televisão. Já. E a pergunta E a básica... internet, não é? Que também E é a um internet, meio... que é escrita. Claro. Se quiseres aí o meio é escrita, a pergunta é: para onde é que o teu coração balança mais? Pois. Olha, eu vou dizer uma coisa. Acho que hoje em dia já não posso, quer dizer, com estes anos todos, já nem sequer posso dizer que estou na televisão contrariado. Porque Sim. não, quer dizer, não era credível sequer dizer isso. Portanto, eu acho que o meu meio natural é capaz de ser a televisão.
porque... Pelo tempo que tens de carreira na televisão. Sim, pelo tempo que tem. Não, e pelo meu imenso talento. Atenção, não vamos Estava a guardar essa parte para o final. Mas Pedro, é onde te sentes mais à vontade? Olha, eu gosto muito de fazer aqui rádio. Eu sinto muito à vontade em rádio, que tem uma vantagem relativamente à televisão, que é, como vocês já perceberam, eu falo imenso com as mãos, não é? E na rádio, apesar de tudo, isso causa menos ruído para quem está a consumir. Na televisão pode ser uma boa ajuda, dependendo da intensidade de gestos. Olha, eu faço as sondagens na televisão e já tive vídeos de pessoas a fazer uma espécie de dança paralela àquilo que eu estava a fazer nas sondagens. Ontem também me mandaram o João Paulo Maringueiro mandou-me o vídeo a dizer assim, moves like Jagger, e eu olhei para aquilo e eu pensei, isto realmente é ridículo, porque eu pareço um homem da meteorologia. Eu acho que dava lindamente para apresentar o tempo, mostrava a frente fria, mas isso é uma espécie de assinatura também, não? É uma espécie uma de forma assinatura mais enfática, mas eu não sei se aquilo pode ajudar ou pode causar ruído, não sei, eu ainda estou ali a decidir, mas efetivamente falo imenso com as mãos, parece que as minhas mãos têm imensas opiniões e porque elas precisam das mas agora podes continuar a falar com as mãos. Sim, temos de ir rapidamente. Agora estou a conseguir. Não, mas deixa-me concluir a minha ideia. E portanto, o que é que eu quero dizer isto? Do ponto de vista. Olha os tempos. Pode dizer também. Eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer na mesma. Sim, exatamente. Eu sei exatamente. Eu acho que é a televisão, embora eu goste imenso de fazer rádio e também tenho imenso gosto em escrever, mas se me perguntares, e se for honesto, o meu meio natural é, obviamente, a televisão. Estou lá há imenso tempo. Pedro Benevides, última pergunta. Que filme sobre a investigação do Boston Globe a casos de pedofilia na Igreja Católica ganhou o Oscar de melhor filme em 2016? Eu tenho um problema. Eu sei exatamente de que filme é que nós estamos a falar. Eu acho que em inglês o filme chamava-se The Paper, acho eu, não era? Não. Não é aquilo com a Meryl Streep a fazer? Não. 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 Já sei, aquilo com os miúdos que eram... já sei. Exato, casos de caso de pedofilia. Os miúdos, isso mesmo. Tem aquele tipo muito grande, como é que se chama? O Marco... não é Buffalo. Mark Ruffalo, sim, e o Michael Keaton. O caso Spotlight. Certíssimo. Opa, disseram-te ao ouvido, Pedro. Não me disseram ao ouvido. Ele não tem. Não, eu vou explicar. Não tem auricular aqui. Eu vou explicar. Não tenho auricular, mas eu tenho as minhas fontes. Pode falar com ela. Vou já dizer, a Sara Pinto, a minha colega Sara Pinto, que agora regressou à TVI, está atenta a esta emissão. E mandou-te mensagem. Não, por acaso estava a falar de outra coisa. Estávamos a falar de trabalho. E eu vi a mensagem dela e pensei, caso Spotlight, fez logo uma coisa muito bem. Que me Última pergunta, muito rápida. Eu vi esse filme já agora, mas deixem-me só vos dizer uma coisa. Eu sou péssimo com datas e com números, só sou bom com tempos de podcast. Nós já percebemos. E está a chegar mesmo ao fim. Aqui neste caso do filme e na história real em que é inspirado, é fácil perceber o que é que faz uma boa história. Para ti, enquanto jornalista e também enquanto consumidor de informação, o que é que faz uma boa história? Numa frase, claro. Sim, numa frase muito rápida. É alguma coisa que me provoque uma emoção qualquer. Pode ser, normalmente, infelizmente, na nossa indústria, qualquer coisa que me provoque uma emoção negativa, seja porque eu estou assustado, seja porque eu tenho medo, seja porque eu não percebo o que é que se está a passar, seja porque eu estou curioso, seja porque eu estou expectante, seja porque eu estou inquieto. Se me provocar alguma destas emoções, e outras também positivas, naturalmente, mas infelizmente nós não damos assim tantas quanto as pessoas dizem que gostavam de ouvir. Se nos provocar alguma coisa, se me inquietar e se me deixar com vontade de mais, eu acho que nós encontramos aí a história sobre a qual precisamos de falar. E vais trazer-nos muitas histórias. Espero que sim. Vou acertar nas datas e nos nomes de tudo, que eu preparo-me para E a partir de hoje, todos os dias, uma telefonia perto de si. É isso mesmo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite, Pedro. O primeiro episódio da História do Dia, conduzido pelo Pedro, já está disponível online. Na rádio passa depois da 1h30. Amanhã há novo episódio às 6h30 da manhã.